Sem som?
Tchan, tchan. Aqui estamos nós. Tudo bem? Boa noite para vocês. Vamos à nossa live todas as quintas-feiras. Hoje não seria diferente, né? E trazendo algumas informaçõezinhas para vocês aqui que eu acho importante para a gente poder entrar, para a gente conhecer melhor o que está acontecendo com São Sebastião. E eu reservo um pedacinho da live, claro, para falar sobre as nossas caminhadas com relação à eleição de outubro. Nós somos pré-candidato a prefeito dentro do PSD, Partido Social Democrático, número 55. E nessas lives eu passo para vocês algumas informações sobre como eu vejo a administração pública, aponto o que eu considero de equivocado. Se eventualmente tiver alguma coisa que possa ser elogiada, a gente também elogia, não tem problema nenhum, mas eu me posiciono, né? Me posiciono com relação ao que está acontecendo em nossa cidade. Por vezes, eu tenho também que dar uns toques a respeito das coisas que ocorreram no nosso governo, né? Porque já faz algum tempinho que a gente foi prefeito, né? Nós fomos prefeito no período de 2005, 2006, 2007 e 2008. Então, fazendo a conta simplificadazinha, há 20 anos atrás, né, eu entrei como prefeito em São Sebastião. Então, por óbvio que algumas pessoas não se lembram de alguns feitos do nosso governo. E por óbvio também que algumas pessoas têm especial interesse em que a população esqueça o que o nosso governo fez, né? Não só esqueçam as coisas boas, né, que contribuíram para uma maior evolução da nossa cidade, isso em especial o que eles mais querem que esqueçam, né? E fazem questão de reavivar algumas coisas, repetindo constantemente coisas que não mudaram nada na minha evolução política nem na minha vida, né? Então, como eles querem até nos tirar a autoria de algumas coisas que eu considero que foram muito boas para São Sebastião, e também as pessoas com as quais eu converso consideram, eu sou obrigado a rememorar, né? Então fica aqui o aviso, uma explicação rapidinha do que é que a gente faz nessas lives, né? Aqui é um momento em que eu posso refletir sobre o que estão fazendo com a administração, é um momento em que eu posso expor as minhas ideias e é um momento também em que eu posso apontar os trabalhos que fizemos durante a nossa gestão lá de 2005 a 2008. É um momento também que eu posso tirar esse sonzinho aqui. Muito bem, tirei. E eu queria contar com a sua compreensão e pedir até em nome de todos os pré-candidatos, né, porque alguns são bastante mal educados, né? Eu não costumo ser. Que as redes sociais vão ser utilizadas abusivamente para que alguns coloquem suas propagandas, suas chamadas, suas notícias, e eu também tenho que fazê-lo. Você tem que me dar esse desconto, né? Eu tenho que fazê-lo também. Então eu farei nas redes sociais, das quais eu sou membro. Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Threads, né, aquela coreana. Então eu coloco as minhas propagandinhas e peço a vocês que tenham compreensão. Ninguém é obrigado a ver ou a ler a minha propagandinha. Não gosta, deleta, é simples, né? Tenta não falar o óbvio, né? Hoje, por exemplo, um cidadão aí da Ilhabela, eu faço uma propagandinha também na Ilhabela, porque eu acho que a gente tem alguns pontos em comum, São Sebastião e Ilhabela, que precisam, num futuro governo, ser melhor discutidos, né? Um deles é essa travessia de balsa aí, que para eles é desesperador e para nós é sufocante o transtorno que faz aqui no centro da cidade. Então vai precisar ser melhor debatido aí para se encontrar uma solução que seja boa para as duas cidades, né? Nós não podemos ficar só com incômodo, né? Tem que haver uma divisão aí de prazeres, digamos assim.
Então o rapaz diz assim, tempestade dessa aí, gente sofrendo e o cara vem fazer propaganda política. É porque essas pessoas não entendem que Deus deu a alguns o dom de poder fazer duas coisas simultaneamente. Né? Ao mesmo tempo não, mas simultaneamente. Então eu consigo fazer o meu trabalho de divulgação política, etc. e tal, e consigo fazer o meu trabalho social auxiliando algumas pessoas que eventualmente sofreram transtornos com a chuva dessa madrugada. Então, não sejam assim tão incompreensivos, né? Depois escolhem mal os governantes ou ficam com raivinha e votam por revolta. Aí nessa condenam a sua cidade e a sua população. Tenho certeza que os meus amigos gostam que eu publique o que eu estou fazendo, né? E os meus eleitores também. Assim sendo, vou cumprimentar aqui alguns amigos que estão na live e estender esse cumprimento também àqueles que entrarão depois da live. Essa semana, curiosamente, dois membros da atual administração me pediram escusas porque não podem acompanhar a live ao vivo, porque há um policiamento por parte de algumas pessoas, né, que verificam quem são os comissionados que estão acompanhando a live dos inimigos. No caso, eu sou inimigo, né? Então eu falei, não se preocupe, a live fica aqui no Facebook, fica no YouTube, fica no Instagram, fica em todas as minhas mídias sociais. Depois, na calada da noite, lá na madrugada, você abre o computador do seu celular e acompanha a live, não tem problema, que já não é mais live, né? Mas é uma gravação da live, tem o mesmo efeito, tá bom? A Gestapo Municipal tá brava. Cumprimentar aqui Carlinho Tralalá, minha irmã Genoveva. Carlinho já inflacionou aqui, diz que é 200% São Sebastião. Chique. Pode ser 200, 300, só não pode ser um amante da nossa cidade, né? Edivaldo Heimberg, lá de Marizias. Edivaldo me mandou umas fotos, uns questionamentos, foi muito legal. Minha irmã Mercedes, Rosana, um beijo, Rosana. Giralda Santos, Marilisa, obrigado por estar aqui conosco. Minha comadre Fosquinha, um beijo. Rogério Nogueira, obrigado. Maria Borges Carvalho, grande abraço, brigadão. Olha o Baianinho aqui, estava assistindo. Rosivaldo, Adriana Furtado, obrigado, Adriana. Elismar, obrigado, Elismar. Ana Maria Grilo, que bacana. Tânia Cristina Júdice. Tânia é lá de Marizias, né? É uma grande alegria encontrar a Tânia aqui na cidade, sempre muito carinhosa. Obrigado, viu, Tânia? Você e a sua família. Fabiana, minha querida amiga, dê um abraço no maridão aí por mim. Ana Luísa Brecht. Ana Luísa está lá nos States nos assistindo. Teaiburi Anuati, realmente não conheço, mas obrigado. Reginaldo Brizola, meu querido parceiro, descobri um amigo sensacional aqui, um guerreiro, hein? Mel, Mariane Santana. Aqui o Brizolinha. Boa noite, doutor. Tamo junto nessa. Nessa e outras futuras. Você vai gostar do time, é muito bom. Lúcio Flávio, obrigado, meu querido amigo. Família Faustino eu tenho muito carinho. São pessoas muito simples, muito afáveis, muito simpáticos. Boa noite. Zé Pereira, obrigado. Rodrigo, Lázaro Sinos, Apolinário Abreu, Alex Aguiar, obrigado, Alex. Maria das Graças, Valdinei Sauto, Valdineia, Amelinha, meu amorzão, obrigado, minha secretária, minha guarda-costas. João Paulo, Zé Luiz, Zé Luiz é lá no Jaraguá, né, do Estrela. Vamos ver quem mais aqui. Fernando Martins, Ricardina Carvalho, obrigado. Gilbertinho, meu grande amigo. Gilbertinho está se divertindo com as músicas aí. Victor Amaro. Olha, Gilbertinho está perguntando aqui, ó, essa live é aqui em São Sebastião ou em Madrid? Não, é aqui em São Sebastião, sabe, cara? Em Madrid está o senhor Alcaide, que partiu
ontem, quarta-feira, e se eu não me engano, fez uma escala em Orlando e depois Madrid. Precisa relaxar um pouquinho, né? Tá um pouco cansado. Foram assinados alguns contratos muito pesados, de alto valor, né? Então precisa transportar alguns pendrives por aí, né? Tá bom, entendedor? Meio pendrive basta, tá? Wagner Cubas, obrigado. Então vamos aqui na nossa live, eu vou ficar antenadinho aqui. Se entrar mais alguém, você fizer alguma perguntinha, eu volto ali e respondo para vocês, tá bom? Hoje eu queria mandar um abraço especial para um amigo um irmão de longa data, o Jairo Quinsan, mecânico, tá fazendo aniversário hoje. Beijão, Jairo, você é gente finíssima, tenho muito carinho por você, pela sua família. E eu levei um puxão de orelha, clim, clim, da Sibili. A Sibili pediu que eu explicasse o que é amadores tutelados. Porque eu tenho colocado nas minhas chamadazinhas, né, nas minhas publicações, não sei se vocês percebem, acho que perceberam, né? Eu dou falo alguma coisinha assim muito breve e depois coloco uma frase, né? Basta de amadores tutelados. Experiência e expertise são fundamentais. O que eu quero dizer é que talvez para essa eleição que se apresenta, né, vão vir muitas pessoas que se dizem capazes de administrar a nossa cidade. E eu diria assim, não menosprezando ninguém, não quero que passe nenhum tipo de imagem de soberba de minha parte, porque não a tenho, eu respeito muito as pessoas, mas eu não posso suportar essa hipocrisia de todos usarem frases de efeito, como se soubessem e fossem capazes de administrar São Sebastião ou qualquer cidade que seja, né? Eu digo assim, para fazer uma administração pública, né, administração no sentido de controle de gastos, planejamento de investimentos, visão futura, sair de sinucas que a administração pública tem a todo instante, precisa ter uma certa experiência. E essa experiência não se adquire nos livrinhos, né, nem nos cursos de marketing que se faz por aí. Essa experiência se adquire na prática, no poder executivo, lá vendo e tendo que decidir, às vezes a contragosto, mas necessariamente há que se decidir sempre, né? Também não se adquire essa prática em absoluto no poder legislativo, né? A pessoa tem que ter experiência de administração, sabe? Tem que ter tido a oportunidade de decidir, faço, não faço, compro, não compro, demito, não demito, dou uma bronca, não dou uma bronca, né? Porque administrar uma cidade é dificílimo, tá? Dificílimo. E o que costuma acontecer, né? É que algumas pessoas se aventuram e dizem que são capazes de serem prefeitos. Acordam e dizem, eu quero ser prefeito, etc. e tal. Ou tem uma experiência positiva como vereador, ou uma experiência positiva como assessor de alguém, e aí já se entende capaz de administrar o município. Eu digo que sim, eventualmente podemos dar sorte isso acontecer, mas de maneira geral, e os exemplos são muito grandes em São Sebastião, as pessoas costumam falhar, né? Não tem capacidade de controlar, não tem pulso, não tem sapiência suficiente do que ocorre dentro de uma cidade. Mas o senhor era médico e virou prefeito. Sim, eu sempre fui médico, fui diretor clínico do hospital, fui secretário várias vezes, fui vereador, assumi várias funções e na minha vida sempre foi uma questão de decidir, sabe? Decidir. A minha profissão, médico cirurgião, é uma profissão de decisão. Opera, não opera, abre, não abre, aguarda, não aguarda. Você tem que ter muito equilíbrio para fazer isso. E por vezes você tem insucessos e eu, graças ao bom Deus, sempre tive muito sucesso. Alguns insucessos, mas muito sucesso na grande parte das vezes. Então eu estava preparado para decidir. Tanto é que eu sempre digo para vocês, no dia 31 de dezembro eu era um cirurgião e no dia 1º de janeiro eu era prefeito de São Sebastião. E eu encarei a prefeitura de São Sebastião com grande vontade de resolver, de decidir.
E aí alguns dizem assim, você não soube fazer política. É que eu não tinha essa paciência que se tinha que ter na política, que se tem que ter na política, para ouvir uma série de bobões que o que eles sempre querem é levar vantagem, não é ajudar a governar a cidade. Então eu era meio rude, assim, não aceitava muito bem esses, vamos negociar, me dá um carguinho, eu te ajudo, vou te apoiar lá na Câmara, mas você me dá uma... Eu nunca aceitei fazer isso, sabe? E eu continuo não aceitando, só que hoje eu tenho um pouquinho mais de sapiência para saber lidar com isso. Então eu digo assim, em São Sebastião, lideranças políticas regionais, eventualmente, ou em outros municípios, eles se arvoram no direito de indicar candidatos na nossa cidade, sabidamente candidatos que não têm capacidade para administrar. Pode ser boa pessoa, simpática, uma gracinha, etc. e tal, mas não tem capacidade para administrar. E eles fazem isso porque esses líderes, entre aspas, ou esses políticos gananciosos, eles querem colocar alguma pessoa em São Sebastião, pessoa essa para que eles possam manipular. Que eles possam controlar como marionetes, para que esses que vão eventualmente, e eu espero que nunca mais aconteça isso em São Sebastião, esses que vão ao poder, eles possam servi-los nos seus desejos de enfiar aqui dentro funcionários de outros municípios, enfiar aqui dentro empresas contratadas que eles paguem royalties nas outras cidades, etc, 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 etc. Então, esses são aqueles que eu chamo de amadores tutelados. São os amadores controlados por um procurador, por um outro político que os manipula. E essa eleição em São Sebastião, nós corremos um sério risco, porque aqueles que têm o poder financeiro em sua mão, são pelo menos 2 candidatos, pré-candidatos que se apresentam, eles são muito bem aquinhoados com dinheiro, mas têm muito pouca experiência administrativa e por trás dele existirão pessoas que querem manipular, tutelar e com isso conduzir a administração de São Sebastião, não conforme os interesses do povo, mas conforme os interesses desses políticos que querem manipular os governantes. Eu, graças a Deus, tenho uma fama bastante boa, na minha opinião e na opinião de alguns amigos, de que eu não me deixo manipular, eu não me deixo comprar, eu não me deixo tutelar. Eu tenho opinião e enfrento as coisas de frente e discuto a exaustão até que prevaleça a melhor proposta, Posso perder, posso ganhar, mas vamos discutir a exaustão. E sem medo de enfrentar os problemas. Então, Sibeli e todos os demais, é uma palavra que a gente está afeito, mas algumas pessoas realmente não estão. Então, nós não devemos confiar nessas pessoas que por trás deles existem políticos que gostam muito de superfaturar, de desviar dinheiro, de comprar apoios, para fazer assumir o poder uma pessoa que vai ser manipulada. Vou dar uma palavrinha que talvez algumas pessoas... Nós não queremos ter um prefeito vaquinha de presépio. Nós queremos ter um prefeito de verdade. Um prefeito que conheça a máquina administrativa e saiba como enfrentar os problemas de cabeça erguida. Eu adquiri essa experiência na luta, enfrentando a tudo e a todos. Então hoje eu posso me vangloriar, entre aspas, ou posso dizer, ou posso assumir que o nosso grupo tem realmente uma experiência administrativa muito grande e enfrentando problemas. Nós assumimos uma prefeitura que estava absolutamente endividada, mais de 1/3 do orçamento em 2005 estava comprometido com dívidas, e nós conseguimos sanear a prefeitura sem nenhum sobressalto financeiro, sem nenhum aporte extra de arrecadação, apenas com a arrecadação costumeira do município à época, E nós entregamos uma prefeitura totalmente equalizada, totalmente equilibrada e com dinheiro em caixa.
Um dos tutelados, por exemplo, será tutelado por um prefeito atual aqui, ó, que conseguiu falir a prefeitura de São Sebastião. E só conseguiu voltar à tona quando houve um fluxo de caixa brutal de 1 bilhão e 200, correspondente ao mesmo montante de orçamento que tínhamos no ano passado. Conseguiu destruir o orçamento e, graças a Deus, né, e para a sorte desse perdulário que ocupa o governo, houve um fluxo de mais 1 bilhão e 200 no mês de agosto, que agora no mês de dezembro já estava todo comprometido e pouco ou nada mudou na cidade de São Sebastião, né? Então, esse quer tutelar alguém, ele quer controlar alguém, porque lá dentro tem muita coisa que descoberta poderá causar um grande trauma nesses que se serviram dos recursos da Prefeitura de São Sebastião. E municípios vizinhos, né, um após o canal aqui, ó, que para pegar a balsa é um transtorno, mas ali do outro lado do canal também quer tutelar um aqui em São Sebastião, né? E eu tenho dito, gosto dessas pessoas como gosto de todas as pessoas, mas não vejo neles capacidade nenhuma de governar São Sebastião frente ao que se apresenta, né? Eu tenho colocado algumas coisas aqui na live. E de repente ainda aparece uns lá de Santos, lá de São Vicente, sei lá de onde, que querem colocar candidatos aqui simplesmente para transacionar valores e apoios. Você está com um problemão, hein? Você é eleitor, eu também sou, mas eu sei em quem eu vou votar, em quem eu confio, né? E você vai ter que fazer essas coisas acontecerem. Sibeli, olha como dá trabalho explicar o que é tutelado, mas vamos lá. Entra aqui a Dalila, minha amiga linda, Luciane Bissacô. Luciane, estou esperando você vir assinar a ficha, hein, ô bonita? Nós precisamos terminar a chapa e tem um lugarzinho guardado para você. Braga Estivador. Braguinha, vê se sábado você pode me acompanhar até a Costa Sul. Dá uma soldada aí na sua agenda. De manhã. Zé Raposo, Elisete Crispim, Cecília Rosa. Ah, que linda, Cecília, um abraço. Rosângela, Valdir Nabuco, meu querido. Marcos Brasil. Marcos Brasil está numa pré-campanha forte também. Leni Leite, minha madrinha, Célio Silveira. Célio esteve aqui conversando. Célinho, foi muito bom. Thomas Taylor, Rairon, meu parceiro. Hipólito, professor Hipólito, um abraço, professor. Um abração pro Rairon aqui. Bom, vamos falar alguma coisa, ó. São Sebastião está se tornando um laboratório de experiências políticas um tanto quanto preocupante. Há quase um ano, daqui mais 20 e poucos dias, São Sebastião vai comemorar o aniversário da maior tragédia acontecida no nosso município, que foi aquela chuvarada que caiu sobre nós no dia 19 de fevereiro, 18 para 19 de fevereiro do ano passado. Em especial lá na Costa Sul, também atingiu algumas coisinhas aqui para nós na Topolândia, ali no Morro do Juramento, e outras coisas mais de pequena monta, né? Ali no Morro do Juramento fez estrago. E lá na Costa Sul, de uma maneira bastante triste, nós perdemos mais de 65 pessoas que morreram soterradas ou afogadas naquela montanha de entulhos, barro e água que desceu pela Vila do Saí, pelo Morro do Esquimó, Vila Pernambuco, lá nas outras vilas da Costa Sul, né? Foi extremamente triste. E aí foi quando se pôde descobrir que São Sebastião estava completamente falido no começo do ano passado por má gestão e por falcatruas dentro da prefeitura de São Sebastião. Porque o prefeito estava completamente imóvel, não podia fazer nada para ajudar aquelas pessoas por falta de recursos financeiros. O bom Deus, como sempre, fez com que rapidamente o governador e sua equipe se deslocassem para cá, o governador Tarcísio,
O presidente Lula também mandou uma equipe para cá bastante rapidamente e se ofereceu para ajudar em tudo. E rapidamente começaram limpezas de estradas, etc. e tal, tudo com recursos oriundos do governo do estado e do governo federal. O município não tinha condição de pôr um centavo, um tostão, porque estava falido, não conseguia pagar sequer o transporte de pacientes dentro do município. E aí as coisas foram andando, tropeçando daqui, tropeçando para lá. Eu sempre fui muito crítico à velocidade que queriam implementar no marketing e na maneira de dizer que resolveriam os problemas de uma maneira super rápida e que São Sebastião se tornaria um case de sucesso. Eu falei, isso não é muito bom, sabe? Fazer assim atropelado rapidamente, porque isso facilita uma série de desvios e falhas que mais tarde terão que ser corrigidas. E hoje nós vamos ver algumas. E de tudo isso, o que mais me deixou assustado, né, e a todos, foi que lá na Vila do Saí, né, que onde foi o maior desastre, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação pedindo a demolição de toda essa área que está em vermelhinho e verde aqui, ó. Só deixando da vila esse pedacinho aqui de baixo. Só esse pedacinho aqui. O resto tudo, a Procuradoria-Geral do Estado, portanto, a Procuradoria-Geral do Estado é um segmento do governo do Estado de São Paulo. Isso causou um alvoroço, um frenesi, um caos dentro dessa comunidade aqui, que já tem mais de 30 anos dentro do município de São Sebastião, não desse tamanho todo, né? É da década de 80, 90, que começaram a surgir aqui as primeiras casinhas, né? A população se levantou, se organizou, os políticos matreiros já tentaram entrar na brincadeira, né? E boa parte daqueles que queriam luzes desse movimento popular foram os que atrapalharam o nosso trabalho lá em 2005, 2008, quando nós tínhamos proposto e iniciamos o controle de expansão desordenada. Não iniciamos nenhum trabalho para prejudicar ninguém, mas sim para proteger as pessoas, para que não chegássemos ao que chegamos em 2023. Eu iniciei o trabalho em 2005. 18 anos depois, a coisa aconteceu conforme eu explicitava lá durante a minha gestão, de 2005 a 2008. Eu sofri umas reprimendas terríveis, perdi minha reeleição, porque a gente queria que as pessoas entendessem a necessidade de ser cauteloso, de se obedecer à lei. E eu fiz a minha parte. Tanto é que em todos os processos que estão por aí rodando, mais de 50 ações civis públicas, ações indenizatórias, né? Ninguém cita o nome do Dr. Juan como um dos causadores desse problema, porque na minha gestão se interrompeu praticamente na totalidade o crescimento desordenado, ou seja, nós éramos rígidos para que não chegássemos onde chegamos, né? Isso aí causou uma bagunça lá, uma repercussão muito ruim, passeatas, etc. e tal. E o mais importante foi que a população se organizou, né? Ela se organizou e com o movimento, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as associações de bairro, etc., conseguiram sensibilizar o juiz e o juiz foi cauteloso, né? Ele não determinou que se demolissem as 900 casas e tomou algumas atitudes intermediárias. Mas mesmo assim as pessoas ainda estavam se sentindo prejudicadas, né? Eu digo e repito, para quem quiser ouvir, se quiser me interpela na justiça, não tem problema. Essas pessoas chegaram nessa situação extremamente perigosa, não exclusivamente por sua vontade, mas pela falta de ação, a falta de controle do poder público. Então, há responsáveis por isso, não são apenas as pessoas. E o judiciário já começa a aceitar que isso é assim mesmo. Alguém vai ser responsabilizado financeiramente por todo esse desastre, porque as famílias tiveram grandes perdas de vidas, perdas de bens materiais, de imóveis, etc. e tal. Então há ações aí de indenização que estão correndo, que
pedem mais de 80 milhões de reais em várias divisões para essas pessoas aí, né? O efeito foi tão negativo que o governador Tarcísio esteve aí, porque eles queriam fazer de São Sebastião um case de sucesso. Aqui iam levantar o nome dos políticos ligados ao governador. E a coisa não estava dando certo, né? As pessoas lá na Costa Sul estavam muitíssimo revoltadas com essas ações um tanto quanto atabalhoadas, né? E o governador esteve aí na semana passada para uma sessão de fotos. Eu chamo assim. Ele veio aqui para uma sessão de fotos e fazer uma reunião assim, quase que em petit comité com os moradores da Costa Sul, e ele disse que ia desistir dessa ação. Rapidamente as pessoas se alegraram, houve festa, muitos se pronunciaram e acharam um tremendo barato, olha que bacana, vereador, o governador é gente fina, agora já dá para conversar com o candidato que ele vai apoiar para prefeito, porque veja bem, eles se sensibilizaram. Eu digo claro para vocês e vejam as lives anteriores. Isso é uma situação rotineira na política. Você cria uma situação de transtorno, de opressão, de tentar que as pessoas se desesperem, para num momento próximo você vir com alguma gentileza, para que alguns virem e falem assim, pô, graças a Deus, ainda bem, veja que homem sensível, no fundo eles são bons, etc e tal, né? Eu chamo isso assim de uma situação em que se coloca um bode na sala. Isso é uma parábola árabe, se eu não me engano, ou chinesa, não me recordo, né? Em que as pessoas da casa brigavam muito quando se reuniam assim na sala à noite, né? Até que o ancião colocou na sala um bode. E esse bode mordia um e rasgava a roupa do outro, fazia xixi naquele, cocô naquele outro. O bode fazia uma verdadeira desordem dentro da família. Até que as pessoas reclamavam, pararam de reclamar um do outro e reclamavam só do bode. Aí o ancião deu a solução para que as coisas se apaziguassem. Tirou o bode da sala e tudo continuou como antes. E ninguém mais se incomodava, porque foi dada uma solução. Então eles colocaram o bode na sala e a população agora tem que ficar atenta, porque eles disseram que iam recuar da ação, já são passadas 2 semanas, e se você entrar no site do Tribunal de Justiça, você vai ver que a ação continua lá. Ela ainda não foi retirada. Não foi encerrada por desistência, né, daquele que provocou a ação, que foi a Procuradoria-Geral do Estado. Então fiquem bastante atentos, que a ação ainda está lá, né? E dessa mesma maneira, eu tenho alertado as pessoas, tomem atenção, fiquem cautelosos, né? Não se excitem demais, porque nem tudo são flores como eles querem pintar. Há prejuízos, há pessoas prejudicadas, há uma série de pessoas que estão traumatizadas com tudo isso, né? É o que mais ou menos agora o prefeito faz quando ele vai determina a sua esquadra de fiscais que vão lá e recolham tudo dos ambulantes da Costa Sul, dos ambulantes da Costa Norte, tirem tudo, recolham cadeiras, recolham mesas, recolham tudo, quando durante todo esse tempo eles permitiram que isso corresse frouxamente, né? Frouxamente. E agora eles vão incomodar bastante para que essas pessoas procurem alguém que possa arrumar uma solução intermediária para eles, façam um favorzinho. Esses alguém geralmente são os políticos apoiados pelos candidatos do governo, né? Então cuidado com o bode, gente, cuidado com o bode, se liguem, né? Exijam o maior respeito com vocês, tá bom? E obviamente eu tenho sido muito interpelado, as pessoas me perguntam constantemente, como é que conseguiu fazer desaparecer 1,2 bilhão assim em 4 meses? Como é que conseguiu essa mágica? Isso não é mágica não, é falcatrua, sabe? É superfaturamento de obras, é gasto indevido de dinheiro, é aquilo que você conhece, e eu também conheço,
e que no futuro próximo nós vamos poder provar que é a famosa corrupção. Então 1 bilhão e 200 não foram gastos com os moradores lá da Costa Sul, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Não foi usado para atender as emergências da Costa Sul, nem sequer aqui da Topolândia. Foram feitas uma série, estão sendo feitas uma série de gastos absurdos, que a gente não vê muito propósito, assim, gastando de uma maneira atabalhoada uns valores brutalmente altos. Está todo mundo de olho? Não, não está todo mundo de olho, só algumas pessoas estão até se aproveitando dessa situação e tirando vantagens, né? Mas de vez em quando acontecem umas coisas que a gente fica feliz, né? Porque a gente sabe que são falcatruas, né? Havia uma licitação em curso onde a prefeitura queria alugar carros para a prefeitura de São Sebastião, né? Um contrato de quase 26 milhões de reais. Assim como anteriormente foi feito um contrato para alocação de carros para a saúde, para transporte de pacientes, também nessa ordem de 25 milhões de reais, o que claramente mostra para todos os munícipes que a prefeitura não tinha frota alguma de carro. Porque se precisa alugar um montante desses de veículos, é sinal que não havia uma frota estruturada e em andamento dentro da prefeitura de São Sebastião que pudesse prestar serviço. Porque de repente precisa contratar 25 milhões em veículos para a saúde, aí já aproveita o embalo mesmo, já que essa colou e passou, né? E faz outra licitação de mais 26 milhões para alugar mais carros para a prefeitura. O juiz enxergou isso, né? E deu uma liminar, a partir de uma denúncia do Ministério Público, suspendendo essa licitação. Falou, não. Está suspensa essa licitação, porque essa licitação para alugar carros é tão assintosa que se esses carros fossem comprados pela Prefeitura de São Sebastião, sairia muitíssimo mais barato, né? E o juiz escreveu assim, ó, já que os custos reais para locação superam em 182%, ou seja, 200% para arredondar, os valores para aquisição dos veículos, né? Ou seja, era 3 vezes mais caro alugar os carros do que comprar uma frota. Então, qual é a essência da coisa? Eu vou falar e sem medo nenhum de errar. Quem é que controla esses carros? Quem é que controla quantos carros vieram ou deixaram de vir? E como que paga esses carros? Quem autoriza o pagamento? Esse dinheiro está todo comprometido com a locação ou ele pode ser utilizado para algumas cositas más? Uma alocação desse porte, etc. tal, né? Faz sugerir que estamos próximos a uma eleição, né? E não seria nada difícil que se descobrisse que estão aí garantidos também alguns veículos para a campanha, né? O senhor está afirmando, não, eu estou supondo, sabe? Eu estou supondo, né? Porque nós somos inocentes, né? Vocês também muito inocentes, e não pensariam jamais maldades a respeito desse governo tão honesto que está instalado aí na Prefeitura de São Sebastião, né? Extremamente honesto, que gasta bem o dinheiro público e que só conseguiu falir a prefeitura, uma das prefeituras mais ricas do país, agora com um orçamento bilionário, né? E só está agora pousando de bom administrador porque houve um aporte de recursos brutal dos royalties que eu tinha pedido encarecidamente ao nosso Pai Eterno que não fizesse isso acontecer agora, sabe? Porque esse dinheiro daria sumiço rapidamente, tá? Olha que curioso, ao mesmo tempo em que se quer fazer uma alocação de 26 milhões e o juiz suspendeu, mais uma, né? 26 milhões o juiz suspendeu, a prefeitura também lança uma licitação para compra de veículos. Faz uma licitação para alugar carros por 1 ano e já lança uma licitação para comprar carros também, né? E curiosamente, é óbvio que eu vou tentar mostrar aqui para os senhores, se eu não me atrapalhar com tanta coisa, né? Olha, quer comprar motocicletas, comprar veículos de 7 lugares, fax, quer comprar veículo com cabine simples. Quando tudo isso
estava naquela licitação. Ou seja, é uma duplicidade de gastos absurda. Ou você bem loca veículos, ou você bem compra veículos. Vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo sugere que há uma incompetência administrativa brutal aí. Brutal. E, no mínimo, nos faz supor que o dinheiro esteja sendo muito mal gasto, muito mal administrado. Assim não há dinheiro que chegue, né? Veja aí, fizeram uma contratação milionária para colocar luzinhas de Natal, né, pela cidade. Eu disse assim, óbvio que as pessoas gostam de lampadinhas, de colorido, de etc e tal, mas eu queria que os senhores me dissessem assim, qual foi o tema? Qual foi o tema da decoração natalina de São Sebastião? Não houve tema nenhum. Por onde você andava, ora tinha tamborzinho, ora tinha presentinho, ora tinha lampadinhas, uma mistura de lâmpadas e de objetos os mais estranhos, demonstrando claramente que tudo que sobrou por aí, ou tudo que tinha no galpão da empresa, eles enfiaram em São Sebastião. E nós pagamos por isso. E, aliás, tem muita árvore ainda toda enrolada de lampadinha aí. Então, nós gastamos 2 milhões e 200 mil reais por essas lâmpadas. E óbvio que o prefeito não se satisfez, né? Ele pegou, lançou um aditivo e pagou mais 550 mil reais para essa empresa da decoração natalina. Ou seja, as nossas lampadinhas de Natal saíram nada mais, nada menos do que 2 milhões e 800 mil reais para ter uma iluminação, na minha opinião, de extremo mau gosto. Mas que faz alegria, né? As pessoas gostam de tirar foto, debaixo da arvorezinha, né? Aquela estrelinha e tal, mas que não me convence de que São Sebastião precisa desse gasto de quase 3 milhões de reais para um uso de uma semana, porque ainda fizeram a decoração quase ao fim do contrato, né? Dinheiro jogado fora. Eu tenho falado para os senhores que o que se está fazendo de propaganda em São Sebastião e gasto com publicidade é uma coisa incrível. Aqueles tais jornaizinhos que eu mostrei que venha realizações da prefeitura, aquilo é um despropósito. São 6 milhões de reais para fazer aquilo dentro de uma licitação de 25 milhões de reais para fazer publicidade. Não satisfeito, ainda se lança mais uma licitação, né, para contratação dos serviços de confecções de placas em geral. Placas em geral, placas em geral, placas em geral, mais 6 milhões de reais para fazer placas. Mas que tanta placa precisa para colocar por aí? Se, por exemplo, nas obras, a empreiteira é obrigada por contrato a colocar a placa. Que mais placas quer? No trânsito, há um contrato milionário com uma empresa que tem que fazer as placas de trânsito. Está no contrato, está lá no contrato, né? Dos ônibus, diz o contrato do ônibus, que também é um absurdo, que eles têm que fazer os pontos de ônibus, as estações de transbordo, tudo é por conta da empresa, inclusive as placas. E que placas? Que tantas placas são essas para serem feitas? Será que essas placas, em vez de terem coisas da cidade, terão fotinhos de alguns candidatos? Pode ser, né? Faz a gente suspeitar, né? Não estou dizendo que é isso, mas pode fazer a gente suspeitar, né? E a prefeitura determina a contratação de uma empresa através de licitação para que essa empresa, escutem isso, contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a elaboração de termos de referência, estudos, laudos, projetos básicos e executivos. Então, contratando uma empresa aqui, ó, há uma licitação em curso por 20 milhões de reais, para que essa empresa faça exatamente aquilo que a prefeitura tem que fazer, porque a prefeitura tem um monte de engenheiros, um monte de arquitetos, um monte de técnicos em edificação, tem uma farta oferta, né? Um farto conteúdo de profissionais dessa área. E que, será que eles não poderiam fazer esses projetos, esses laudos, essas coisas que serão utilizadas para licitações?
Sim que poderiam, sim que poderiam. E por que não fazem então os servidores públicos? Porque na minha época, nós não produzimos menos obras do que esse governo. Comparativamente, nós produzimos muito mais obras do que esse aí. E todos os projetos da Prefeitura de São Sebastião eram feitos pelos funcionários da Prefeitura de São Sebastião, arquitetos, engenheiros, etc. e tal. Se tiver alguém na live, dê o testemunho. Era assim que nós fazíamos, né? Porque isso é óbvio. Se a prefeitura tem engenheiros, tem arquitetos, tem técnicos, é para que eles produzam esses projetos conforme a orientação da área técnica. Por que precisa contratar uma empresa por 20 milhões de reais para fazer projeto? Que tanto projeto tem aí para ser feito, porque se já soltou uma montanha de licitações de valores incríveis. Há licitações de 30 milhões, 120 milhões, 150 milhões, 80 milhões, 70 milhões, umas licitações totalmente loucas, que não serão concluídas no mandato desse prefeito e que podem comprometer o próximo prefeito, porque essas obras, essas coisas só andarão cerca de 6 meses. Depois disso, é problema do próximo prefeito gerenciar contrato de milhões que foram feitos no vai da valsa e com finalidade duvidosa e que podem comprometer a próxima gestão. Que se o prefeito eleito não tiver experiência e não tiver visão da coisa, condena a Prefeitura de São Sebastião por um bom tempo. Você crê nisso? Eu creio. E sei que é isso que está sendo feito. Então, por que precisa contratos de consultoria? Porque esses contratos de consultoria paga-se e pronto. Eles não se estenderão por 2 ou 3 anos. Eles terminarão dia 31 de dezembro. Então, é dinheiro em caixa para a empresa e para outros. Veja aqui, ó. A prefeitura põe em licitação, eu achei super bacana. Então estava aqui, ó, o chamamento público à formalização de parceria através de termo elaborado. Eles fazem um forfé para falar. Interessado em gerir e promover assistência médico-veterinária a cães e gatos do município de São Sebastião. Serviço denominado como Hospital Público Veterinário. Fiquei super feliz. Falei assim, olha que bacana. Um hospital público veterinário, porque é um projeto que a gente tem também para 2025, mas de repente não é um hospital público veterinário. É a contratação de uma empresa para prestar esse tipo de serviço pelo período de 12 meses. Então eles fazem uma contratação de uma empresa para que ela venha aqui, né, e faça um serviço de atendimento hospitalar para os pets. E aí no final do ano essa empresa vai embora, porque acaba o contrato e eu estava sonhando que eles estivessem determinando a construção de um hospital veterinário para o município de São Sebastião. E se você vai ver, não é nada disso, é mais uma empresa que vem aí para ganhar 10 milhões de reais e depois não fica nada para o município. É assim que o dinheirinho está indo embora e não vai deixar frutos para ninguém. Nesses 12 meses, quem puder ser atendido que seja, e após o fim do contrato, salve-se quem puder, né? Aí eu fiquei mais alegre ainda quando eu vi isso aqui, ó. A prefeitura lança um edital, contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção do hospital no bairro do Varadouro, com fornecimento de mão de obra e materiais em atendimento à Secretaria de Obras. Falei, caramba, a prefeitura vai construir um hospital. Porque isso era um projeto do nosso governo, que tinha um orçamentinho assim, ó. Mas nós fizemos um projeto, se nós tivéssemos sido reeleito, teríamos construído, porque nós somos pão duro e fazemos gestão precisa e cautelosa, né, dos recursos públicos.
e nós iríamos construir. Mostrei o projeto aí, tá nas mídias sociais toda. Eu falei, que bacana! A hora que eu vi o valor, eu falei, meu Deus, a despesa estimada vou arredondar, em 210 milhões de reais para a construção de um hospital, e a empresa terá 3 anos para construir o hospital. Pensa comigo, uma licitação desse porte, é óbvio que se for corretinha, né, ela já não estiver direcionada para uma empresa, ela é muito demorada, tem muitas impugnações, muitos questionamentos. Vamos dizer que se consiga liberar essa licitação lá no mês de julho. E a obra deverá demorar 3 anos. Então, na verdade, esse governo terá um período de 6 meses para iniciar essa obra e entregar para um próximo governo. Eu fui ver a planta que está na licitação e eu considerei de péssima qualidade, de péssimos conceitos técnicos. Aí o próximo prefeito entra e pega uma empresa que ganhou um contrato para 3 anos para construir um hospital que não tem as características, por exemplo, que a minha equipe considera adequadas para São Sebastião. Porque nós batalhamos para fazer um projeto lá em 2005 e saiu um projeto belíssimo. E agora um projeto atabalhoado, assim, rapidinho, para gastar dinheiro e para comprometer a próxima gestão. Então, para aqueles que querem saber, mas como é que está conseguindo gastar, Juan? Só com devaneios, com delírios, com coisas que não serão concretizadas e que vão usar aquele argumento político. Se a gente continuar, acaba. Se entrar outro, não acaba. 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 Se eu entrar na prefeitura, eu realizo, como realizei da outra vez, todas as obras que estavam em andamento. Mas eu vou submeter tudo a uma avaliação criteriosa e vou modificar alguns projetos, com certeza, porque eles não estão adequados, né? O prefeito lança agora também uma licitação, já é um contrato, né? De 23 milhões de reais para que se faça o desassoreamento, limpeza e contenção de margem do rio Saí. Isso aqui era para ter sido feito ou estar feito desde fevereiro do ano passado, que já deveria ter sido realizado ou iniciado, porque essa é uma das causas dos alagamentos que ocorrem por lá. E essa é uma das causas que condena aquele terreno onde foram construídas as 580 moradias em apartamentos de madeira, lá na Baleia Verde, né? Que nós dissemos, o local é inadequado, tinha que ter pensado mais, tinha que ter escolhido um lugar mais seguro. E as pessoas duvidaram, né? Aí, veja só, com essa chuva, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Veja só, com essa chuva, como está esse local onde estão construídos os prédios de madeira. Olha a pessoa aqui. Olha a altura que chega a água lá. É nessa rua aí que estão construídas as edificações de madeira feitas pelo governo do estado. O senhor está criticando, doutor Juan? Não, não estou criticando, eu estou apenas dizendo que eu adverti que isso aconteceria, certo? Porque até antes mesmo, se quisessem usar aquele terreno em definitivo, que ali seria, a primeira providência seria trabalhar a questão das drenagens, da drenagem, porque essa rua aí, a 50 metros dela, está o rio Saí, esse rio aqui que ganhou um contrato agora de 22 milhões de reais, e que não adianta ser desassoreado apenas, ele não comporta o volume de água que vem naquela bacia que se espraiava pelo terreno onde está sendo foram construídos os apartamentos. Então era primordial que ali, antes de tudo, se fizesse uma nova saída de águas daquele bairro. E que agora vai ser feito a partir do próximo governo, né? Quando
muita coisa estiver comprometida. Coisas atabalhoadas, apressadas, certo? A chuva de ontem, dessa noite, causou verdadeiros estragos lá para a Costa Sul novamente, né? Mas foi um momento bastante interessante para que os heróis da capa amarela novamente aparecessem, né? O senhor critica como, doutor Juan? Eu critico porque São Sebastião, né, antes de qualquer providência de calçamentos extremos, milhões para calçar aqui, milhões para calçar ali, havia que ter feito um trabalho de drenagem, um trabalho rotineiro de desassoreamento de rios, etc. e tal, para minimizar esses efeitos. Ninguém aqui é tão ignorante assim que não saiba que chuvas volumosíssimas causam transtornos, mas chuvas rotineiras, né, que são ocasionais, são constantes nessa época do ano, está um pouquinho antecipado, é lá para o mês de março, né, fevereiro, março, elas não deveriam causar estragos se tivesse drenagens suficientes pelos bairros. Olha aqui a Prudência César lá em Marizias, o que aconteceu? Isso é por falta de drenagem. Eles estão jogando concreto em todas as ruas a pedido de vereadores e de eleitores, como se concretar as ruas fosse a solução. Não, essa não é a solução. A solução primeira é um projeto de drenagem dos bairros, certo? E o que acabou acontecendo? Veja, lá na Vila Saí, que eu pedi muito a Deus essa noite que nada acontecesse, sabe? E realmente nada aconteceu, né? Graças a Deus, algum sustinho, etc e tal. Mas a Vila Saí, veja a entrada da Vila Saí como fica, ó. Ô, doutor Juan, aí sempre teve uns alagamentos. Sempre teve uns alagamentos, claro. Agora você imagina que isso vai piorar e muito. Por quê? Porque as obras que estão sendo feitas lá na Serra, né, as obras de contenção do morro, etc. e tal, estão impermeabilizando áreas grandes, né? Impermeabilizando áreas grandes. E essa água vai cair por ali e vai ter que sair. Vai sair para onde? Vai sair para cá, porque aqui é a parte mais baixa, né? Então, aqui, antecipadamente, já deveriam ter previsto que juntamente com a contenção das encostas lá que estão sendo feitas aos custos de 123 milhões de reais, né? E a população toda temerosa das casas que iam ser demolidas, e algumas serão demolidas de fato, deveria já ter sido bolado a passagem dessas águas por baixo da rodovia para levar essa água embora daí, porque agora vai piorar, essa água vai descer com mais velocidade, tem menos área de absorção no solo e vai acumular aqui na frente da Vila Saí. Então, coisas que vão piorar com o tempo. Obras feitas rapidamente que podem levar a um prejuízo grande para a comunidade. Então, o problema que aconteceu lá no morro, que deslizou e derrubou casas e matou pessoas, eventualmente se vai ter uma medida paliativa e uma contenção. Mas agora há um novo agravante com as obras que estão lá, que tem que ser previsto, senão isso aqui vai piorar. Vai piorar. E aí como é que faz? Aí começa o jogo de marketing, né? Que é o que essa administração faz muito bem. O vice-prefeito vai lá no COI e veja a preocupação em mostrar que temos um COI cheio de câmeras, né? A primeira providência. Vamos mostrar aqui, nossa, isso é cibernético, é do outro mundo. Vamos mostrar, por exemplo, que eu parto para a luta e eu ponho a mão na massa e eu vou ali na frente da padaria Elite e varro o bueiro para que a água drene. Não satisfeito, podemos mostrar, por exemplo, que eu também vou lá
na rodovia com um machadinho e ajudo a cortar a árvore. Eu sou muito ativo, eu sou... Não, isso aqui tudo é jogada de marketing, são sessões de foto. Nada disso seria necessário se a prefeitura tivesse equipes definitivamente bem treinadas e ágeis para resolver os problemas, né? Equipe até tem, sabe? Mas os agentes da Defesa Civil sequer funcionários de carreira são. A maioria estão ali em desvio de função. Não há o cargo de agente civil, agente de defesa civil, que é uma questão que a gente tem como prioridade para criar profissionais da área, para que se possa ter realmente o cumprimento de regras dentro da defesa civil, que não dependa de um governo ou outro, mas que tenhamos funcionários públicos de carreira para fazer isso, né? Me preocupou essa chuva dessa noite? Sim, foram quase 150 milímetros, né? Que acumulados. É água, bastante água, né? Mas me preocupa também que algumas regiões que alagam eventualmente, né? Elas não tenham sido, ao longo desse tempo, desde a catástrofe passada, não tenham sofrido nenhum tratamento na parte de limpeza de rios, de canaletas, novas opções de drenagem, coisa não tão cara, simples, né? Que a própria prefeitura poderia realizar e que não foi feito. Não foi feito, não é rotineiro, né? Vou mostrar mais essa aqui só para você ver o que é uma prefeitura que só vive de marketing, né? Só vive de marketing. Olha como ficou ali o portal do Olaria, né? Ali naquele posto de gasolina ali no portal do Olaria. Tudo alagado. Tanto aqui, olha a altura da água. Tanto aqui como ali no Pontal da Cruz. A mesma catástrofe, né? Aí o cara fala, é muita água. Não, não é muita água não, cara. Porque há pouco tempo atrás foi feita a maior prosopopeia que racharam um terreno no meio, bem ali no Portal da Olaria, para fazer uma viela que salvaria a questão do alagamento na rodovia. E eu, na época, falei, ó, vejam a live lá, né? Eu falei, isso não vai resolver o problema, porque esta viela não está adequada topograficamente para captar as águas. Ela serve como uma barreira, como sempre existiu, ela não canaliza as águas aí, porque ela é mais alta que a avenida, e as águas vão ficar ali. E o que se queria? Fazer propaganda, ó, pintar o muro, olha aqui, nós somos terríveis. Eu denunciei, ó, tudo que fizeram lá já está apodrecendo, porque foi só efeito de marketing. E a água não chega lá na praia como deveria chegar nesses momentos. Resolveria isso aqui? Resolveria em grande parte se tivesse sido feita com a intenção de drenar as águas, não de fazer marketing. Então não resolveu o problema. Ou seja, definitivamente, a prefeitura bilionária não consegue manter nem as estruturas mínimas, né, de limpeza e urbanização para que as comunidades não sofram a cada chuva. Já é tempo, né? Ainda mais com esse dinheirão que tinha aí, que se parasse de fazer oba-oba e lançar projetos mirabolantes, que se tivesse resolvido questões estruturais, né, simples, que podem ser resolvidas agora porque dinheiro há. Lá na Costa Norte, o Dr. Juan, lá em 2005, teve a ousadia de fazer um canal de drenagem na Avenida Odisseu, que era uma primeira parte do projeto de drenagem, né, que ainda teria mais 2 ou 3 canais para pegar toda a água da bacia da Costa Norte, né, e nos criticaram, né? Teve até candidato imbecil que disse que aquilo era o piscinão da dengue. O cidadão é tão mal dotado, né, de massa encefálica que ele não percebe que o canto do mar é uma área extremamente plana, cujo desnível de lá do Chico Soldado até o mar é de apenas 15 centímetros. Então não adianta ter canais profundos.
Você tem que ter canais amplos para acomodar a água que por ali está. E depois que eu fiz o canal, já no ano de 2008, já findando meu último ano de governo, nada mais foi feito. Se iniciou um frenesi de se calçar ruas de qualquer maneira, sem seguir o projeto hidrológico que fizemos. E aí voltamos a ter alagamentos, o Chico Soldado está lá alagado agora e outros trechos da Costa Norte estão alagados porque não se conduziu os projetos de drenagem da área, né? Aí o prefeito, no seu frenesi gastador, lança agora que vai fazer um projeto de macrodrenagem da Costa Norte. Já tenho críticas contra o projeto e espero que não inicie dessa maneira que vai dar errado. Mas o valor é bastante bacana. Mais de 160 milhões de reais para fazer um projeto de drenagem que não custaria nem de longe esse valor e que está equivocado no meu entendimento. Mas vamos em frente, né? Olha, já são... O adiantado da hora já se apresenta e eu quero falar das desapropriações na próxima live. Mas nessa aqui quero falar um pouquinho dessa oposição à minha candidatura que é tipicamente canalha. Alguns candidatos posam de bonzinho, de serem do bem, de terem muito carinho com a população, etc. e tal, mas mandam os seus lacaios falarem um monte de asneiras, né? Lá tem um gabinete do ódio do bem e tem um gabinete do ódio do bem também dentro da administração municipal. E eles falam algumas atrocidades e algumas pessoas vêm me interpelar. Juan, o senhor foi caçado como médico? Falei, que eu saiba, não. E, eventualmente, olha, eu falei assim, vou procurar, né? Às vezes eu fui caçado e não sei. Aí não, o doutor Juan tá tudo certinho, né? No CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, não possui qualquer registro de antecedentes de ordem ético-profissional até a presente data. Ontem, né, dia 24 de janeiro de 2024. Fui caçado, não. Até estou pagando o CREMESP, ó, paguei agora, ó, vai pagar agora a primeira parcela do CREMESP, ó, Juan Manuel Pons Garcia, né, vou pagar a primeira parcela agora no dia 31 de janeiro. Então, eu não fui caçado não, sabe? Pare de falar bobaginha, sabe? Construindo essas besteiradas, assim. Eu sou um médico absolutamente apto a a exercer a minha profissão e sou um advogado absolutamente apto a exercer a minha profissão. Não tenho empecilhos nenhum, não fui caçado, né? O doutor Juan está inelegível. Vamos parar com essas asneiras, vocês vão me enfrentar nas urnas, cara. E eu vou ter o prazer de derrubá-los todos com argumentos e com o conhecimento administrativo que temos, né? A única coisa que eu posso mostrar para as pessoas hoje é assim, ó. Eu tenho uma certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral que eu disse que eu estou... O que eu estou aqui? Estou ferrado? Não. Está quite com a Justiça Eleitoral. Aí aqui embaixo explica que eu não tenho nenhum problema para ser candidato. Ou então uma outra certidão de crimes eleitorais, também não os tenho, né? Não constar registro de condenação criminal eleitoral transitado em julgado. Ou seja, vocês podem falar as asneiras aí que quiserem, que eu não ligo não, mas aí eu venho aqui, eventualmente mostro para a comunidade, né, para os meus amigos, que está tudo absolutamente tranquilo, né? Sabe como chama isso? Paura, medo, contratura exagerada do esfíncter por medo de me enfrentar na eleição. Mas vão me enfrentar. Vão me enfrentar. São Sebastião já aponta claramente assim, para colocar a ordem nessa baderna que fizeram na Prefeitura de São Sebastião e para encontrar todos aqueles que surrupiaram o dinheiro do povo, só o doutor Juan. E eu estou muito feliz com isso, sabe? Tenho andado por aí e estou muito feliz com isso. Eu fiz uma caminhadinha lá no Itatinga essa semana, sabe?
Encontrei gente bacana por lá, meus amigos, né? Segunda-feira, hoje, finalzinho de tarde, resolvi vir até aqui Fala, querido! Vim do Itatinga, aqui, na subidinha do Mirante. Nós tratamos esse bairro todo, topo Itatinga, Larengo, muito carinho. Mas aqui eu quero de novo reafirmar minha condição de pré-candidato e contar com o apoio de toda essa comunidade. Doutor Juan está no nosso coração. Pois é, aí a gente encontra gente antiga, né? Que... Oh, de novo não. E aí a gente encontra surpresas também, né? Que nós apontamos lá no comecinho. Fizeram uma vila de passagem lá para atender as pessoas do Morro do Juramento, que algumas casas foram comprometidas, 17 mais ou menos. Fizeram uma vila e trouxeram um monte de gente de Juqueí, lá do Esquimó e de outras regiões da Costa Sul, e colocaram essas pessoas em risco. Ó. Está assim, ó, solapando toda a base das casas de madeira, colocando em risco a vida das pessoas, né? A gente encontra os amigos por lá tudo, bate um papinho, né? É muito legal. Mostrar aqui pro prefeito, ele gosta de falar, né? Prefeito, isso aqui que eu tenho na perna aqui, ó. Onde é que vai aparecer essa foto? Segunda-feira, hoje, finalzinho de... Queria mostrar pro prefeito que ele fica preocupado. Não fica preocupado não, prefeito. Isso aqui, ó, é uma meia elástica, sabe? Porque Deus me deu uma chance de continuar por aqui em função de uma trombose venosa que eu tive aqui há 6 anos atrás. Eu faço uma prevençãozinha, uso a minha meia, né? O perna enfaixada vai colocar você para bater inchada em pouco tempo. Tenha certeza. Isso que aparece no meu braço aqui, essas manchinhas aqui, ó, é porque eu sou um cara muito irrequieto e a minha esposa, que eu amo, né, e que só tive uma, graças ao bom Deus, né, ela adora flores, sabe? E eu cuido do jardim dela com tanto carinho, cara. E eu me ralo todo nas plantas e eu tenho 66 anos. A minha pele já não é mais a pele desses jovens mancebos, né, que estão por aí. Já fui jovem mancebo também e dos bons, hein? Mas depois que eu encontrei a minha cara metade, eu gosto de cuidar do jardim dela, sabe? E aí eu me arranho todo, me machuco todo. Então isso é um prazer que eu tenho, certo? Deixa eu contar para vocês. Nós vamos enfrentar uma eleição agora contra tudo e contra todos. O Dr. Juan sempre fez campanha com o pé no chão. Nós nunca tivemos campanhas milionárias na nossa história política. Sempre fizemos com poucos recursos e com muitos amigos, sabe? Mas por todo lugar que eu passo, as pessoas me cumprimentam e dão valor a tudo aquilo que eu fiz pela minha cidade. Nós construímos a nossa história dentro de São Sebastião com seriedade. Seriedade. Eventuais equívocos cometidos foram, isso que a palavra diz, equívocos. Foram coisas que não se previam que poderiam dar errado, eventualmente deram. Eventuais deslizes da mesma maneira. Mas nossa administração, nosso caminho foi feito em cima de um compromisso muito sério com a população e que eu não abandono em momento nenhum. Então eu tenho o maior prazer de ir nesses bairros e as pessoas dizerem assim, o Topo, né? Canto do Mar, Maresias, tem que ser grato ao senhor porque o senhor conseguiu, com um orçamento muito pequeno, atender a quase todos os bairros do município com bastante volume de obras e de feitos. E mais que as obras, sabe? Aquilo que eu mais me orgulho foi de que nós conseguimos implementar políticas sociais que não avançavam em São Sebastião e nós conseguimos colocar essas políticas sociais no prumo e conseguir com que muitos projetos sociais andassem e as pessoas fossem atendidas. Na nossa gestão, ninguém precisava pedir
cesta básica para vereador. Bastava ir lá na Secretaria da Promoção Social, se inscrevia e recebia. Não precisava se humilhar para ninguém. Era um direito seu. Na minha gestão, ninguém precisava se humilhar para conseguir medicamento. Nós distribuímos medicamentos para todos e nunca havia uma grande falta de abastecimento. Sempre houve medicamento. Você não precisava se humilhar para ninguém para fazer exames médicos, exames diagnósticos, porque nós tínhamos uma rotina bastante ágil e a nossa população era bem atendida. Você tinha todas as consultas direitinho, com um máximo de 15 dias de lapso para você conseguir ser atendido pelo médico. As coisas funcionavam, sabe? Funcionavam e bem. Então, isso é o meu orgulho. Nós fizemos políticas sociais muito boas. É o meu orgulho, porque isso foi obra de uma equipe de governo extremamente séria e comprometida com a população de São Sebastião, tá? E nós vamos reproduzir isso em 2025, sabe? Com muito mais agilidade, com muito mais sapiência, com muito mais objetivo definido, porque nós já sabemos como toca a banda, sabe? Agora vai ser mais fácil. Mas que para isso aconteça, eu estou convidando vocês. Participem do nosso grupo 100% São Sebastião. Né? Aqui nós estamos todos com o mesmo intuito. Recuperar a nossa cidade para investimentos destinados ao nosso povo. Não para Miami, não para Lisboa, não para Buenos Aires, não para Dubai, mas para a nossa cidade, para a nossa população. Isso é possível? Sim, é possível. Nós já provamos uma vez que isso é possível, tá bom? Agradar a todos? Óbvio que não, né? Sempre tem uns malvadinhos que querem se dar bem e com o Dr. Juan eles não se criam. Aí é o problema da política, né? Aliás, desejar ao prefeito que curta Madrid. Ele está lá em Madrid, né? Ontem ele já... Você viu que ele não avisa nada, né? Daqui a alguns dias nós postamos as fotinhos, ele em alguma feira de turismo de enrolation, né? Mas curtindo o local. E aprenda lá em Madrid, né? Coisas de infraestrutura urbana, né? Aproveita e dá uma fugidinha até Barcelona, dá uma olhada lá como é que se trata centro histórico, como é que se preserva as coisas, né? Como lá não se preocupam em fazer novos prédios, eles se preocupam muito em preservar o que existe e que a população tire o máximo daquilo que existe. Perfeito? Curta aí o passeio que o povo de São Sebastião está pagando para você, como pagou outros 40 e tantos aí para trás nesses 7 anos, né? Aproveita, é o último ano. Depois disso, vai ficar estreito, sabe? Vai ficar estreito. Acautele-se. Pessoal, chega. Quinta-feira que vem, nós vamos fazer mais uma live. E quinta-feira que vem já é a semana que antecede o carnaval, hein? Então, prepare-se. Aliás, queria deixar aqui minha solidariedade e todo o meu apoio à SEC e agora em especial à Escola Mocidade da Topolândia, que não vai desfilar nesse carnaval por culpa desses desencontros que tem entre a administração pública e as entidades que representam essas agremiações, né? E o Topo não vai poder desfilar por conta de que sequer a primeira parcela do auxílio que se dá às entidades carnavalescas foi repassado para alguns. Ontem saiu para uma escola, as demais ainda não receberam nada. Tá? Essa desorganização de vocês prejudica tudo, até a cultura de São Sebastião. Pessoal, até quinta-feira. Obrigado e estamos a bordo, hein? Firmes e fortes. Um grande abraço.